Esse é o desafio do uso da balança de 2 pratos para conseguir identificar um objeto que é mais pesado entre 9 objetos com a aparência idêntica. Em que consiste esse desafio? Você pegar 9 objetos que são indistinguíveis visualmente, mas sabe-se que um deles tem um peso um pouco maior que os outros. Aí você tem disponível uma balança de 2 pratos, que mostra o ponto de equilíbrio mais ou menos ali no centro. Ela não está bem nivelada, mas ela é sensível o suficiente para quando tiver uma mínima diferença de massa, vai pender para um lado ou para o outro. Então esse é o funcionamento da balança de 2 pratos e nós temos aqui os 9 objetos. Então o desafio é quantas vezes eu preciso usar a balança para que eu consiga descobrir com certeza, não usando a sorte, não é escolhendo qualquer 2 dados e descobrir se um é mais pesado que o outro, é ter a certeza que eu identifiquei o objeto mais pesado entre eles. Então esse é o desafio, vou deixar um tempo aí para vocês e depois de pensar um pouco, vocês rodam a solução. Não é tão complicada quanto parece. Então aqui vai a solução. Para simplificar, não é para complicar, eu coloquei dados de cores diferentes aqui, mas eu tinha ajustado a massa dos dados para eles ficarem com a massa muito parecida, exceto um, que tem a massa maior. Eu coloquei dessa forma com uma cor diferente porque o primeiro passo desse nosso desafio é dividir os 9 dados em 3 grupos de 3. Por que isso? Porque esse passo eu vou escolher 2 grupos quaisquer. Pode ser do grupo A, do B, do C. Posso fazer A contra B, A contra C, B contra C. Não importa. Escolham 2 e deixem um separado. Então o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou deixar esse grupo aqui separado e vou usar esses 2 primeiros. Então vamos lá, colocar na balança. E esperar ver o que acontece. Então repara, ela está procurando equilíbrio e chegou ali próximo ao equilíbrio. Ela ainda demora porque ela está oscilando. Então reparem que ela certamente não está pendendo para um lado nem para o outro. Então aqui, ó, reparem, já está praticamente parado ali, perto do... Se botar aqui sem paralaxe, você vê que está praticamente no equilíbrio, mas ainda está oscilando, mas não está pendendo para nenhum dos dois lados. Significa o quê? Essa é a análise então da primeira pesagem. Pensem comigo aqui. Se não pendeu nem para um lado nem para o outro, significa que a mais pesada está no grupo de fora. Se tivesse pendido para esse lado, era aqui que estaria o objeto mais pesado. Se fosse pender para esse lado, seria aqui. Então, numa primeira medida, eu com certeza elimino 6 objetos. Porque se ficar igual, está no grupo de fora, e aqui eles são eliminados. Se pender para esse lado, esses todos são eliminados. E se pender para esse, todos esses aqui estão eliminados. O próximo passo segue o mesmo procedimento. Agora eu já tinha identificado qual é o grupo dos 3 grupos que tinha o objeto mais pesado. Então agora eu tenho 3 dados. Faço a mesma coisa, separo um qualquer. Pode ser o da esquerda, da direita também, não importa. Vou pegar esse, separei. E comparo os outros 2. Então, nesse caso agora, pendeu para esse lado. Significa que esse é o objeto mais pesado. Então, consegui determinar.
Mas aí você pensa, e se tivesse pendido para o outro lado? Bom, era aquele lá que seria mais pesado. E se não tivesse pendido, exatamente como no caso que eu mostrei com os 9 dados anteriormente, é o de fora. Então, na primeira medição nós eliminamos 6 dados, restaram 3. Basta comparar 2, porque deu igual a comparação, não pendeu, é o de fora, que é o mais pesado. Pendeu para um lado é aquele, pendeu para o outro seria aquele do outro lado. Então, o resultado do desafio é muito simples. Para diferenciar um objeto mais pesado dentro de 9 objetos com aparência igual, basta que você faça 2 vezes o uso da balança.